Olá, meus irmãos, Deus os abençoe no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É sempre um grande privilégio quando chega essa hora para o nosso encontro. Sempre nos encontramos aqui ao redor da palavra, ao redor dessa preciosa, rica e abençoada mensagem. A mensagem que veio abrir nosso entendimento a respeito de quem é Deus, sua soberania, seus princípios, seus propósitos, seu caráter, seu amor, sua graça, tudo aquilo que estava escondido a respeito de quem Deus é. Ele veio revelar esse grande segredo para nós, de que Jesus não é um mito, não é uma invenção de alguma igreja, de que a palavra de Deus de que a Bíblia é a palavra de Deus, porque passarão os céus e a terra, mas a sua palavra não hão de passar. Por isso ele se manifestou aqui no tempo do fim. Veja, nesse grande segredo, de acordo com a Bíblia, Cristo em vós, para cumprir cada pedaço dessa escritura, cada promessa para esse dia que estava em sua palavra. Ele veio aqui cumprir essa escritura para mostrar que ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Veja, tudo que Deus foi, ele derramou em Cristo, e tudo que Cristo foi, derramou na igreja, e agora os dois juntos, marido e mulher, porque eles são um só, voltando ao lar, voltando ao Éden restaurado, que naturalmente para nós é o glorioso milênio que está aí na frente. Veja, nós todos conhecemos uma mensagem muito poderosa chamada Cristo é o mistério de Deus revelado. Veja, Cristo, o Espírito Santo, aqui no tempo do fim, para vivificar uma igreja com o poder do Espírito Santo, uma igreja que tinha a dinâmica dentro de si, ou seja, ela tinha o germe predestinado, a semente. Quando foi colocado ali? Desde antes da fundação do mundo. Isso nos faz amar mais a Deus, nos faz estar mais seguros, nos faz posicionar corretamente em relação às promessas, em relação à verdade, em relação ao que pensamos, ao que cremos a respeito dessa Bíblia, o que cremos a respeito dessa mensagem. Para nós foi um grande privilégio que Deus nos deu de conhecer o ministério de Apocalipse 10:7, nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocasse a sua trombeta, o segredo de Deus se daria a conhecer. Veja, os seus atributos, o seu caráter, a sua soberania. Veja, a obra redentora, o que Deus fez e está fazendo para trazer a igreja de volta à eternidade. Veja, seu plano, seu propósito. Veja, a exemplo da mulher do poço, aquela mulher samaritana, tudo que Deus queria que ela fizesse é que ela reconhecesse que ali estava o profeta que Moisés havia profetizado. Isso tudo tem acontecido aqui no tempo do fim mais uma vez. Agora eu quero ler uma escritura em Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 24. Veja, regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Uma grande escritura, Paulo identificando-se como parte desse mistério, como parte do seu corpo, sendo a igreja, da qual estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesta aos seus santos. Quem são os santos? Os santificados, os que foram tirados do meio da humanidade e separados como reis e sacerdotes para cumprir o propósito de Deus para essa hora. Veja, aos quais, a esses santos, a esses eleitos e predestinados, Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios. Note que não é entre os judeus. Essa foi sua primeira vinda. Sua segunda vinda é entre os gentios primeiro. A exemplo de José, que estava lá no Egito, vestido como um egípcio, falando como um egípcio. Veja, uma esposa egípcia, enquanto seus irmãos desceram para comprar comida. Veja, e ele estava lá. Ele estava velado dos olhos dos seus irmãos. Eles não sabiam que ele era aquele que, entre aspas, eles haviam vendido para o Egito. Não sabiam quem ele era, mas José conhecia eles. José sabia quem eles eram.
Então veja, entre os gentios, que é Cristo em vós. Então por isso prega o profeta. Cristo é o mistério de Deus revelado. Veja, esperança da glória. Deus morando em carne humana. Esse foi seu grande propósito e esse é todo o seu segredo. Veja, aqui anunciamos a demonstrando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Uma igreja que estava nele, foi julgada nele, toda a obra foi consumada no Calvário, portanto ela está sem mancha, sem mácula, aperfeiçoada aos olhos de Deus. Então prega o profeta essa mensagem, algo muito importante. Veja, uma igreja que agora está sendo movida pelo poder da ressurreição. A segunda parte de sua descida. Veja, o Espírito se movendo sobre a semente eleita, o germe de vida, e trazendo esse germe à vida. Porque veja, mesmo que nós somos eleitos e predestinados, precisa que o Espírito venha sobre a palavra para fazê-la viver. Então veja, parágrafo 372, veja, onde uma vez parcialmente Moisés o tinha, parcialmente Davi o tinha, ó que coisa, porém aqui ele está manifestado na plenitude, a própria deidade estando sobre a terra. Deus em sua plenitude, para mostrar pelos pecados, ou melhor, para morrer pelos pecados das pessoas, para que ele pudesse trazer para a sua igreja, veja, uma vida santificada, para que ele pudesse ter a preeminência, veja, em plenitude em sua igreja, para manifestar cada promessa nesses últimos dias que ele prometeu para os últimos dias. Está vendo? O que foi, veja, ouça agora. Para que Jesus foi manifestado? Para mostrar a Deus. Ele era Deus. Ele tinha de ser. Ninguém podia morrer, nenhum profeta podia morrer. Ele era Deus, ele era o Deus dos profetas. Ele era os profetas, ele era os reis, ele era a história, e ele era aquele que havia de vir. Aquele que era, aquele que é, e aquele que há de ser nesse último dia. O mesmo ontem, hoje e eternamente. E ele foi manifestado para esse propósito. Veja, para conhecermos a Deus. Conhecermos a Deus através da pessoa de Cristo. Cristo manifestado em seu corpo, manifestado em sua igreja, cumprindo os mesmos sinais, as mesmas promessas, a mesma palavra do que fez ele no passado. Veja, e através desse propósito, ele teve uma igreja, para que ele, a plenitude de Deus, pudesse realizar cada palavra prometida de Deus nesses últimos dias. Veja, quando ele recebe as preeminências, preeminência na igreja, a posição, seu lugar na igreja, Jesus disse, aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, até mesmo mais do que isto ele fará, pois eu vou para meu Pai. Veja, esse foi seu propósito, ali estava a manifestação, e agora hoje, ele deseja tomar alguém que possa sim ver isso, de forma que eles possam permitir a palavra. Veja, Jesus, então viu isso assim, nasceu tão perfeitamente para o dia, até que Deus expressou cada movimento que ele fez para ele, que ele fez. Ele era a revelação de Deus, Deus revelado. Então tudo aquilo que estava escrito na Bíblia, na palavra, cada promessa daquela, veja, Jesus creu em cada escritura, e cada escritura foi manifesta na vida dele para revelar Deus, revelar a divindade. Por isso temos o célebre versículo de São João 1, a partir do versículo 1. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. A grandeza dessa Bíblia é ser ela Deus, é ser ela a palavra falada. E quando ela vem para a pessoa predestinada, que toma a promessa e crê nela, aquilo que está escrito se manifesta para provar a Deus. Veja, agora, ele santificou com seu espírito e sangue uma igreja, para que ele pudesse fazer com que cada promessa nesse último dia fosse revelada. Agora veja, ele pôde voltar e pegar o que esses outros companheiros descontinuaram aqui, nesses últimos dias,
e pelo seu Espírito Santo revelar todo o mistério dos 7 selos. Veja, ele está expressando a si mesmo, e esse é o seu propósito. Eis porque ele morreu, e essa é a sua segunda parte da tríplice manifestação. Primeiro, para se expressar em Cristo. Logo, se expressar para a igreja, e a mesma coisa. Cristo era a palavra, e a igreja se torna a palavra, quando ela deixa a palavra fluir através deles. Porém, quando eles aceitam uma denominação híbrida, como pode a palavra fluir através dela? Ela fica ligada à terra. Então isso causa um curto e queima fusível, está vendo? Porém, quando a corrente está fluindo livremente, a palavra de Deus, ela expressa a si mesma. Lá está escrito: as obras que eu faço, vós também as fareis. E nos últimos dias, isso acontecerá. Eis que vos envio o profeta Elias, e ele converterá os corações, veja, dos filhos de volta à fé dos pais. Veja, e ali dentro, haverá de vir um tempo, quando ele pudesse se expressar na plenitude de sua divindade, deidade, através de sua igreja, ter as preeminências em sua igreja. Ó, que coisa, o quê? O homem ungido. Agora o povo ungido. Ó, que coisa, para trazer de volta a noiva ungida. E o noivo ungido por quê? Aceitar o que Eva rejeitou. E Adão voltando com a unção da palavra, porque ele disse: minha palavra é espírito e vida. Veja, ungido com a palavra, o que Eva rejeitou, ele volta e nós aceitamos. A grande diferença da verdadeira igreja é que ela não terá outra mensagem, ela não duvidará da palavra, ela não tem nada para acrescentar, não tem nada para interpretar, nada para acrescentar. Veja, a verdadeira igreja tomará o que está escrito, as promessas para o dia, e Deus cumprirá suas promessas, porque ele tem que vindicar a si mesmo, vindicar sua palavra, vindicar a igreja. Veja, não algo contrário à verdade da palavra, mas fazer com que essa palavra funcione, porque isso está identificando, revelando a ele mesmo em meio ao seu povo. Deus te abençoe, até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.